aleluia, isso é coisa gloriosa, e precisamos constantemente ter a sede de chegar todos os dias mais perto de Deus. Como é bom! Como é bom buscar experiências adquiridas. E no decorrer dessa mensagem, de repente, passo aos irmãos, aos jovens e irmãos que aqui estão, alguma delas que a gente vem adquirindo no decorrer da caminhada, e que faz nos ter firmeza e nos faz guardar o que temos, aleluia, para que ninguém arranque de nós a grande coroa. Nós precisamos constantemente guardar o que Ele nos deu. E o que Ele nos deu, queridos, nós precisamos fazer a obra de Deus. Mas para fazer a obra de Deus, tudo começa com algo tão incrível, e isso precisamos guardar por toda a vida. A Bíblia nos diz, em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então tudo começa com o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra e ela entra em nossos corações. Nós ouvimos a palavra e ela alcança os nossos corações e as nossas vidas. Aí passamos a viver não por obras, mas viver por fé. Aí passamos a enxergar aquilo que é invisível. Passamos a entender que o Deus Todo-Poderoso, que não pode ser visto, mas pode ser sentido por nós, porque o nosso Deus nós o alcançamos através da fé, porque Ele não é visível, Ele não é palpável, mas Ele é real. Nós podemos senti-lo todos os dias das nossas vidas. E às vezes eu paro e disse: Deus, como entender Deus? É impossível entender, mas é tão glorioso que Ele é semelhante ao vento. Não vemos o vento, mas vemos o movimento do vento. Nós paramos diante de uma árvore e começamos a olhar a árvore, e nós vemos a árvore mover de um lado para o outro. Não vemos o vento, mas vemos o movimento do vento. Vemos a árvore mover. Assim também é Deus. Deus, não vemos Ele, mas vemos o seu movimento. Hoje, por exemplo, jovens que aqui estão presentes, sabe o que aconteceu? Hoje aconteceu algo incrível, e o movimento de Deus esteve presente. Quando, pastor? Quando deu a hora do culto. Eu prego para jovens aqui, irmãos, cada um que foi criado em família diferente, cada um que foi forjado de forma diferente, família diferente, cada um com personalidade diferente, vida diferente, trabalha em locais diferentes, até mora em locais diferentes. Mas quando dá a hora do culto, hoje, por exemplo, quando deu a hora do culto, cada um deles lembraram que hoje tinha um culto, arrumou-se, colocou o seu uniforme, pegou a sua Bíblia, colocou debaixo do braço e veio para a igreja. Cada um com personalidade diferente, pensamento diferente, aleluia, criações diferentes, morando em locais diferentes. Um que mora lá do lado de lá, pegou a sua Bíblia, colocou no braço e veio. Outro que mora do outro lado, ou até mesmo até fora do bairro, arrumou, pegou a sua Bíblia e veio para o culto. Onde, pastor? Para esta igreja. E aqui se reuniram ambos com personalidade diferente, criação diferente, mora em locais diferentes, mas quando na hora do culto reúne-se todos no mesmo lugar, com um propósito só: adorar o mesmo Deus, sentir a presença dele. Aleluia! É algo glorioso. E quando finaliza o culto, chega perto do outro, não é parente dele, e chama ele de irmão. Leva a mão e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Que loucura! Isso é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus nos faz unir. A fé nos faz aproximar de Deus. A fé é algo tão incrível que não conseguimos. Hebreus capítulo de número 11, verso 6. A fé é algo tão incrível que não conseguimos agradar a Deus se não tivermos fé. Mas eu louvo a Deus, porque é fácil adquiri-la, porque ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que paramos para ouvir a palavra de Deus, adquirimos fé, e esta precisa nos acompanhar até que Ele venha.
Porque o que nos faz ficar firme é a fé que nos alcançou. O que nos faz acreditar em um Deus que não vemos, em um Deus que é invisível, o que nos faz acreditar em algo impossível é a fé que nos alcançou. E essa precisa nos acompanhar até que Ele venha. E no decorrer da vida, quantas e quantas vezes o inimigo e as circunstâncias faz que ela abale em nossas vidas. Nós precisamos guardá-la. Independente da dificuldade ou da luta, precisamos guardá-la. E quando o perigo vir, precisamos fazer com Deus, lançar provas, fazer provas com Deus, para não pararmos. Não é fácil a caminhada, mas olha, se a fé estiver dentro de nós, Deus irá nos orientar da melhor forma, Deus irá nos conduzir da melhor forma, Deus irá nos dar o caminho correto a caminhar, independente dos morros que precisamos subir, Ele irá nos fortalecer para subirmos. Quantas e quantas vezes as circunstâncias abalam a nossa fé, e se não tivermos cuidado, perdemos. Mas precisamos guardá-la. Precisamos guardá-la. Lembro quando começamos. Lembro quando cheguei na casa da minha mãe, ainda jovenzinho, e o pastor Geraldo nos incentivando. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe e disse: mãe, agora eu sou crente, bem jovem. E ela olhou para mim e disse: pois é, de hoje em diante você não é mais o meu filho. Mas a vida que eu levava era terrível, e agora sou alcançado pela fé. E ela disse: você não é mais o meu filho. Todos os dias eu dava bênção a ela, como de costume de todo bom filho: benção, mãe, dorme com Deus. E ela não respondia. 6 meses se passaram, mas todos os dias a fé que havia me alcançado estava guardada comigo, porque eu sabia da existência de uma coroa, e eu precisava guardá-la comigo. Todos os dias, à noite, eu sentava na beira da cama dela e lia a Bíblia em voz alta, e todos os dias era assim. Um dia eu lembro que eu li, sentei perto dela, 6 meses já tinha se passado, e quando terminava de ler a Bíblia, eu levantava e dizia: benção, mãe. Ela não respondia, e aquilo me feria, me machucava. Mas o outro dia eu estava sentado ao lado da cama dela antes de dormir, lendo a Bíblia em voz alta. E eu lembro um dia que eu peguei a Bíblia e li em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 20. E aquele versículo nos dizia: onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do homem? Visto como na sabedoria de Deus o homem não conhece a Deus pela sua sabedoria. E eu disse: mas aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando eu disse aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, ela olhou para mim e eu li novamente: aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu olhei para ela e disse: benção, mãe, dorme com Deus. Ela disse: Deus te abençoe. Dorme com Deus também. Isso era no sábado à noite. Tinha terminado o culto de jovem naquele dia. No outro dia de manhã ela falou que ia na igreja. Ela foi no culto. E no dia que ela falou que ia na igreja, eu não falei nada com ela. De manhã, peguei a minha revista de escola bíblica, ajeitei, fui para o culto, fui para a escola bíblica. À tarde cheguei, saímos para o evangelismo, voltamos. Deu a hora do culto, eu calado, arrumei, sentei no sofá. De repente ela entrou no banheiro. De repente ela volta e diz: vamos. Eu disse: quando saímos no beco, saímos
estávamos andando, eu não falava nada, com medo dela voltar. Quando chegamos no culto, aleluia, aquele culto, quem pregou foi um irmão chamado Jandir. Ele não sabia ler, a esposa lia e ele pregava, mas aquele dia ele pregava. E quando ele pregava, ele disse: tem alguém para aceitar Jesus? E eu, no meio do grupo de jovens, como você aí está sentado, eu fechei os olhos e comecei a dizer: Jesus, salva minha mãe, salva minha mãe, Jesus, salva minha mãe. E ele disse: alguém está vindo à frente. E eu, com o olho fechado, com medo de abrir, não ser ela, eu com o olho fechado dizer: Jesus, salva minha mãe, salva minha mãe, Jesus. E de repente, queridos e jovens aqui presentes, a fé é algo que temos que carregar até que ele venha. Não podemos deixar que ela saia da nossa vida, devemos guardá-la. De repente ele disse: está aqui à frente, vamos orar. Quando ele disse vamos orar, eu me coloquei de pé, a igreja também, e eu com os olhos fechados. Quando eu abri os meus olhos, a minha mãe estava à frente, com os joelhos dobrados diante do Senhor, aceitando como único e suficiente Salvador. Guarde o que tem. Não deixe que nada nessa vida abale a sua fé. Eu não sei para quem eu prego, não sei a luta que você enfrenta, mas eu quero te dizer: vale a pena guardar o que tem. O que eu tenho, não tenho muita coisa, mas eu tenho a fé. Um dia 2 homens subiram ao templo para orar, e eles demonstraram para aquele que os pediam uma esmola. Eles mostraram que eles não tinham prata, não tinha ouro, mas eles guardavam a fé. As batalhas existiam, mas a fé estava dentro do coração. Tenho uma esmola, não tenho prata e nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia nos diz que aquele homem foi pego pelas mãos e levantou-se e entrou no templo saltando, pulando e glorificando a Deus. E o que eles tinham foi o que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas considere o que eu preciso para guardar o que tenho. Olha, a primeira coisa que eu preciso ter visão. Sim, eu preciso ter visão. Eu preciso enxergar o que Deus tem na minha vida. Eu preciso acreditar naquilo que Deus tem. Eu preciso ter visão. Eu preciso enxergar além do agora. Eu preciso enxergar o amanhã. Eu preciso, no decorrer da vida cristã, eu preciso olhar para minha mãe, que eu não acredito que ela possa ser salva, mas eu preciso falar de Jesus para ela. Eu preciso olhar para o meu primo que está drogado e não enxergar o drogado, mas enxergar o pregador da palavra e partir para cima, pregando a palavra a ele, porque a fé vem pelo ouvir. Fomos alcançados porque ouvimos. Aleluia, glória a Deus. De ter visão. Eu preciso parar de enxergar o hoje. Eu preciso conseguir enxergar o amanhã, ver como águia. Eu preciso. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 16, verso 9. E Paulo teve uma visão de noite, que um homem da Macedônia lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu preciso ter visão. Este foi um dos homens que mais alcançou o gentio, porque ele teve visão. Enquanto alguns enxergavam o gentio como um povo qualquer, alguns enxergavam como imundos, ele enxergava como almas carentes
E ele acreditou. A Bíblia nos diz que ele teve uma visão de noite, que o homem da Macedônia lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que eu preciso para guardar a fé, guardar o que tenho, o que eu preciso? Ter visão. Eu preciso enxergar além do agora. Eu preciso saber que Deus, Ele tem para mim muito maior do que eu imagino. Deus tem para mim, na minha vida, bem maior do que eu imagino ou planejo, porque Ele sempre tem muito mais, e Ele dá muito mais do que pedimos. Aleluia. Temos que ter visão. Um dia na minha vida, quase que esta fé foi perdida. Mas eu lembro que eu tive coragem de fazer uma prova com Deus. Eu lembro de uma época em que eu estava na divisa do Vale do Jequitinhonha. O pastor Geraldo me visitou lá. E o dia que ele chegou lá, não tinha água e nem luz, porque a luz puxava a água, e como não tinha luz, nem água. Eu lembro que um dia eu estava tão desesperado, a minha esposa doente, grávida, e já tinha passado 4 meses. Eu estava desesperado. O meu sobrinho tinha ido para lá para me ajudar no campo, visitar comigo a Patrick. E um dia eu subi no meio de uns eucaliptos, tão angustiado. E eu lembro que eu tinha um telefone, não era um desse, era um Nokia, quadradinho. E eu lembro, eu fiquei no meio dos eucaliptos buscando a área. E de repente deu 2 pontinhos. Eu parei, coloquei no viva voz e liguei. Eu desesperado, eu disse para o que estava à frente da Mai na época: olha, eu queria conversar com fulano de tal. Minha esposa disse: ele não pode te atender agora. E eu com o telefone parado, no sol quente, no meio dos eucaliptos, eu falei: ô irmã, eu só queria conversar com ele. Eu não queria que ele resolvesse o meu problema. Eu queria falar com ele, eu queria conversar com alguém. Sabe, existe um momento na vida pastoral que a gente ouve todo mundo, mas não temos ninguém para nos ouvir. E eu não queria que ele resolvesse. Eu queria só ser ouvido. E eu estava bem jovem ainda. Era o primeiro campo fora. E eu estava só. Aqui eu tinha o Geraldo Angel para conversar, para buscar conselho. Eu tinha outros amigos dentro da cidade. Eu tinha minha própria família lá. Era eu e Deus. Eu queria só ser ouvido. E ela me respondeu: não tem possibilidade, não há como te atender. Chegou o pessoal para almoçar e chegou atrasado, não tem como te atender agora. Irmãos, eu falei: tudo bem. Desliguei o telefone, coloquei ele no chão, sentei no meio do eucalipto, ainda jovem. E eu comecei a chorar e a dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu vou embora. Eu vou cuidar da minha família. A minha esposa está lá e não está bem. Mas aquilo que eu tinha guardado no meu coração falou mais alto. E quando eu saí, quando eu peguei aquele telefone no chão e saí, eu saí andando assim, eu comecei a chorar. Eu parei e disse: Deus, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Até amanhã, Senhor, 9 horas da manhã. Se o Senhor me dá uma resposta, eu continuo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a obra não acabou. Eu irei continuar. Irmãos, eu desci e fui para uma região chamada Barra Amarela, montei na bicicleta, fui para a região, atendi a igreja, voltei tarde à noite. No outro dia eu fui lavar roupa e era uma luta. Eu enchia o tanquinho vazava, eu tirava um bocado da água, a roupa embolava, era uma luta. E de repente eu parei, não sabia como lavar aquela roupa, o que fazer. E de repente eu ouvi uma buzina de carro lá do lado de fora. A casa era no fundo da igreja. Eu ouvi uma buzina. Quando eu ouvi aquela buzina, eu saí do lado de fora e olhei. Era um gol mais novo, daqueles mais novos do lançamento da época. E de repente veio um moço com as mãos para trás,
pastor José Graciotti. Ele olhou para mim e disse: meu filho, eu não sei o que está acontecendo com você, mas ontem, 2 horas da tarde, Deus me incomodou. Era a hora que eu estava orando lá no meio do eucalipto. O que eu quero te dizer nesta noite: Deus te vê em todos os momentos da sua vida. Eu não sei qual é o momento, mas eu quero te dizer que Deus está te vendo. Ele está contemplando esta batalha, esta luta que você está passando. Ele está passando com você. E ele disse: Deus me incomodou. E hoje de manhã eu saí de lá bem cedo para te ouvir. Foi o que eu pedi no meio do mar. Eu não queria que ninguém resolvesse o meu problema, eu só queria ser ouvido. E ele disse: eu saí de Governador Valadares bem cedo para chegar nesse horário para te ouvir. Quando ele disse nesse horário, eu olhei o relógio. Era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. O que é isto? Deus, Ele honra a sua fé. Por isso, você precisa, jovens, acredite no que Deus tem por você. Abra o seu coração e comece a abraçar a obra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque o reino de Deus, a obra de Deus, em prioridade na sua vida. E não deixe que nada arranque do seu coração o que você tem. Para eu guardar o que eu tenho, o que eu preciso, visão. Eu preciso acreditar no que Deus tem comigo. Sabe, não é só participar de um culto como esse, não é só participar de uma festividade como essa, não é só cantar bonito, não é só pregar bonito, não, é dar continuidade a um chamado que Deus promoveu na sua vida, é acreditar neste chamado, independente das batalhas, é acreditar que Deus te dará a bênção no tempo exato, na hora certa. O que eu preciso? Eu preciso ter visão. E Paulo teve uma visão de noite, que o homem da Macedônia lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que eu preciso mais, pastor, para guardar o que eu tenho, que é a fé? Olha, eu preciso ter pressa. No versículo 10 deste mesmo capítulo, a Bíblia nos diz: e quando ele teve esta visão, imediatamente ele partiu para a Macedônia. Ele partiu. A Bíblia fala bem claro: e logo depois, ele não esperou o tempo, ele não esperou o amanhã, ele não esperou depois da manhã, ele não esperou. A Bíblia nos diz que para guardarmos o que tem, nós temos que agir agora, não é amanhã. Eu nunca vi ninguém tomando a decisão amanhã. Não, o amanhã nem sabemos se vai existir, é o agora. A Bíblia nos ensina de forma clara para guardarmos o que temos, para que ninguém arranque de nós a nossa coroa. Precisamos ter pressa. Eu preciso começar a orar amanhã. Não, comece a orar hoje, porque o amanhã nem sabemos se vai existir. Eu preciso tomar um propósito com Deus amanhã. Não, é hoje. Precisamos começar hoje uma nova vida, abrir um leque em nossas vidas para uma nova história, um novo jeito de servir, um novo jeito de fazer a vontade de Deus, um novo jeito de envolver, um novo jeito de buscar, um novo jeito de se entregar. É hoje. É hoje. O que precisamos para guardar o que temos? Precisamos ter pressa. Se nós deixarmos para amanhã, de repente, este ânimo de hoje, amanhã já não mais existe. De repente, esse desejo de hoje
Então precisamos agir agora. A Bíblia nos diz, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Aleluia. Primeira coisa, ter visão. Segunda coisa, ter pressa. E aí eu paro um pouquinho na minha estrada. Já estou com 43, mas minha estrada de juventude ali, as experiências vêm acontecendo. Isso porque eu aprendi quando eu era jovem a realmente entender a obra de Deus como obra de Deus. Eu lembro de uma vez, eu estava montado em uma mula, fazendo visitas na região de Nacipe Raidana. Aí eu parei na mula, na casa do moço por nome Antônio. Desci da mula e comecei a conversar com ele. E ele começou a chorar. Eu comecei a falar com ele tudo que Deus colocava no meu coração. Ele começou a chorar e de repente ele falou: pastor, vem aqui amanhã, 9 horas da manhã, que a minha vida vai estar resolvida. Eu não entendi aquilo. Eu falei: tudo bem, Carlinhos. Montei na mula e fui embora. No outro dia, peguei a moto, porque aqui é mula, moto, bicicleta, vai, vamos embora. Eu peguei a moto e fui lá. Cheguei lá 9 horas da manhã, a esposa dele estava sentada. Quando eu cheguei, eu entrei na casa, a esposa dele estava sentada no sofá chorando. E ele veio do quarto, olhou para mim e disse: pastor, ele não está entendendo, mas eu sei o que eu preciso. Sou desviado, pastor, 17 anos, e eu quero voltar para Jesus hoje. Eu estou morando com ela, pastor, mas já está tudo conversado. Vamos dar entrada nos papéis, e eu já pedi para que ela vá embora para a casa do pai dela em Vitória, Espírito Santo. E ela só vai voltar quando for para assinar o meu casamento, o nosso casamento do cartório, porque eu quero voltar hoje para Jesus. E ali aconteceu. Mas quando ele voltou para Jesus, ele disse assim, era uma quarta-feira, era estudo bíblico. Ele disse: pastor, é o seguinte, agora graças a Deus voltei para Jesus, a minha esposa está indo, agora meio-dia ela vai estar indo. Aí é o seguinte, eu quero entrar em comunhão hoje à noite. Uma cidade desse tamanho, todo mundo conhecia a história. Aí eu parei e falei: meu Deus. Mas eu olhei para ele e disse: olha, pode ir, que eu te recebo em comunhão. Cheguei, lancei para a igreja, contei toda a história e disse: irmãos, eu o recebo em comunhão, mas não é comigo, é com vocês. A mulher que morava com ele já foi embora, é com vocês. E a igreja o recebeu em comunhão. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Aí quando foi no outro dia, o Carlinhos me procura e falou: pastor, eu preciso de uma carta. Eu falei: tudo bem, mas qual o destino? Ele falou: Vitória, Espírito Santo. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, vai voltar para a mulher. Eu olhei para ele e disse: Carlinhos, mas nós conversamos. Ele falou: sério, mas eu quero dizer para o senhor, pastor, ela sabe que eu faço o tratamento, eu sou soro positivo, e eu parei o tratamento por um tempo, mas eu estou muito mal, pastor, por isso que eu voltei para Jesus, e agora vou voltar ao tratamento, por isso que eu entrei em comunhão, e agora vou voltar ao tratamento. Eu disse: tudo bem, assinei a carta, não acreditando em muita coisa, entreguei na mão dele. Temos que ter pressa. Ele foi. Quando foi para a quarta-feira da outra semana, alguém me liga no telefone dele e disse: o senhor conhece o Carlinhos? Eu vi aqui, pastor. Eu disse: sim, conheço. O senhor conhece alguém da família dele, onde ele mora aí? Eu falei: conheço. Ele falou: pois é, eu gostaria que o senhor avisasse para eles, dasse a notícia para eles. Eu disse: mas que notícia? Ele disse: o Carlinhos começou o tratamento ontem e hoje de manhã ele amanheceu morto. Ele faleceu. Agora para um pouquinho, se eu guardasse as regras e dissesse a ele: fica tranquilo, fica calmo, não faça isso. Eu vou te casar, vocês vão reunindo, aí eu caso vocês, quando vocês casarem, você entra em comunhão. Ou se eu dissesse para ele: Carlinhos, não, vai reunindo aí. Já pensou, irmãos? Isso fez que a fé em que eu fui alcançado lá atrás permanecesse em meu coração.
Eu olho essa situação e vejo, olha, temos que ter pressa. Olha, às vezes o ano dá início e a gente começa a dizer: vamos formar um grupo de evangelismo, pastor, e vamos trabalhar, vamos ganhar jovens para Jesus. Aí dá o janeiro, passa o janeiro, o grupo não foi formado. E a gente chega perto do pastor e diz: pastor, não estamos evangelizando porque o grupo não foi formado ainda. A Bíblia nos diz, o irmão citou aqui na oração: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando o Evangelho chegou no Brasil, Daniel Berg e Bonanzinho, não foi uma grande equipe. E olha o que é a Assembleia de Deus hoje no Brasil e no mundo. Por quê? Porque alguém começou e teve pressa. Que o Senhor Deus veio utilizar. Que você venha enxergar a necessidade de evangelizar, de pregar a palavra, de aproximar de Deus, de fazer alguma coisa para Deus. O que eu preciso, pastor, para guardar a fé? A Bíblia nos diz, versículo 13: no sábado saíram porta fora para a beira do rio, onde julgava haver um lugar de oração. Nós precisamos buscar a Deus. Ouvi o pastor falando de oração aqui e dizendo: eu estou falando, irmãos, porque talvez alguém esquece, tentando levá-los à oração. Isso é muito necessário, porque a oração é o nosso contato com Deus, o contato de Deus conosco. A oração, ela estreita a intimidade com Deus. Oração é falar com Deus, é ter com Ele intimidade, é aprender a ouvir a tua voz, não somente falar, mas ouvindo. Como orar? De joelho, andando pela rua, andando de bicicleta, trabalhando. Onde orar? Em todo lugar. Como orar? De joelho, em pé. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus, precisamos ter intimidade com Deus. A Bíblia nos diz que chegando ali, eles saíram às portas para procurar um lugar onde ele julgava haver um local para a oração. Precisamos falar com Deus, buscar a Deus. O que precisamos, pastor, para guardar o que temos? Nós precisamos continuamente ser conhecidos no mundo espiritual. Conhecidos no mundo espiritual. A Bíblia diz, quando Paulo e Silas começou a pregar, foi uma mulher com um espírito maligno e começou a dizer, e aquela mulher tinha um espírito de adivinho, e ela começou a dizer, aquele espírito que estava sobre a vida dela, começou a levar ela a dizer: estes homens são homens de Deus, esses homens que pregam o Evangelho, esses homens que pregam esta palavra, são homens de Deus, conhecidos no mundo espiritual. Bem diferente daquele que não era conhecido no mundo espiritual e começou a tentar fazer o que Paulo fazia. E ele chegou diante do endemoniado e disse: em nome do Jesus de Paulo, sai agora. O endemoniado olhou para ele e disse: eu sei quem é Jesus, e olha bem, eu conheço Paulo, e você quem é? Ou seja, este homem não era conhecido no mundo espiritual, e a Bíblia nos diz que avançou nele, arrancou as suas vestes e o espancou na rua. O que é isso? Precisamos, para guardar o que tem, ser conhecido no mundo espiritual. Pastor Sidney, o que eu faço para ser conhecido no mundo espiritual? Viver uma vida de oração, uma vida de verdade, uma vida de sinceridade, uma vida de entrega. Aleluia! É chegar diante de Deus, quando você for louvar, minha frente dizendo: Deus, receba o meu louvor. Quando você for pregar, dizer: Deus, que a palavra que o Senhor colocar em minha boca seja confirmada. É viver a palavra, andar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, sentir a palavra, carregar a palavra no coração, na alma, ter sentimento de Deus. Isso nos faz ser conhecido no mundo espiritual. Aleluia. Oh, glória. O que eu faço, pastor, para guardar o que eu tenho? Eu tenho que exercitar a minha autoridade. O que é isso? Paulo começou a ouvir aquela menina falar. Aquilo incomodou ele. Ele aproximou dela.
e exerceu a sua autoridade. Ele disse: espírito maligno, sai dela agora. E ela foi liberta, exercida. Ele poderia deixar. O que ela estava falando era verdade, e ele sabia que era. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. Exercer. E quando fazemos isso, irmãos, a glória de Deus parece que ela flui em nossas vidas. Nós choramos com mais facilidade. Sim, nós sentimos a presença de Deus com mais facilidade quando isso acontece. Quando os jovens estavam cantando aqui, eu senti o meu corpo arrepiar ali. Nós precisamos disso. E quando isso acabar na sua vida, na nossa vida, nós precisamos buscar. Deus, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença, Deus. Eu cheguei em um culto como esse e dizer: Deus, eu quero a sua presença. Eu quero sair daqui, mas eu quero sentir alguma coisa do Senhor. Deus te trouxe aqui porque a obra que Ele tem na sua vida é gloriosa, é especial, e Ele tem pressa. E Ele tem pressa para agir em sua vida. Ele tem pressa para agir em sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. O que precisamos para fazer a obra de Deus? Exercer a nossa autoridade. Exercê-la. Exercê-la. O dia que você encontrar um enfermo, e é tão normal quando a gente encontra alguém com dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça muito forte. Espera aí, eu vou orar para você. Dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Aí quando encontramos alguém com câncer terminal, eu gostaria que você orasse por mim. A gente ora para Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece e sabe o que o Senhor pode fazer. Parece que a oração muda, irmãos. E não é para ser assim. O mesmo Deus que conta com você para orar para dor de cabeça, Ele conta com você para orar por câncer. E com a mesma autoridade dizer: sai em o nome de Jesus. Deus conta com você. Ele conta com você. E olha, não pensa você que Ele não cura, não, que Ele cura. E eu paro essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: com todo esse exercício, visão, pressa, exerção de autoridade, exercer autoridade, com todo esse exercício, quando chegou a batalha, que eles foram presos perto da meia-noite, eles não choravam e gritavam. A Bíblia nos diz que eles cantavam e oravam. Aleluia. A fé deles estava guardada, e eles haviam colocado ela em exercício anteriormente. Aí quando chegou a batalha, eles não choravam, porque estavam presos e todos machucados. Eles não choravam e gritavam. A Bíblia nos fala que perto da meia-noite eles cantavam e oravam. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos diz que houve um terremoto, as trancas estouraram, as portas abriram, paredes se fenderam, e aquele que os guardava iam suicidar. E eles não deixaram, dizendo: estamos todos aqui, não faça tal coisa. E é tirado para fora. E quando aquele que os guardava preso disse: senhores, o que eu faço para ser salvo? Eles olharam para ele em uma sintonia. A Bíblia nos diz: e eles disseram. Eu imagino os dois falando junto. Aleluia. Em uma sintonia. Eu imagino os dois falando junto: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Significa que não é salvação só para mim, é salvação para mim, para minha mãe, para os
é salvação para a minha casa, não somente para mim. Oh, glória. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que temos? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A nossa defesa do dia a dia é a fé. Com ela acreditamos no que parece que é impossível. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que preguei para o moço tanto tempo, e agora finalizo a mensagem com esses 4 minutos. Eu lembro que preguei para o moço tanto tempo. Eu ia lá, ajudava ele, eu fazia até cachaça com ele. Eu ia lá e moía cana lá no alambique com ele. Sempre ali, quando tinha oportunidade de falar, eu falava. Se ele não entendia que eu era crente, um dia, depois de muitos dias de evangelismo, eu andava 13 quilômetros de bicicleta para falar com ele. O nome dele era Binho. Um dia eu cheguei na casa dele com a mochila e uma Bíblia nas costas. Na mochila, desci da bicicleta, falei: Binho, hoje eu vim aqui falar de Jesus para você, em o nome de Jesus. Eu creio que você vai ser um crente. Ele olhou para mim e falou: você é crente? Eu falei: sim, sou. Eu sou pastor lá no Genipapão. Ué, já que você está aqui, ele disse: eu quero saber qual é a religião verdadeira. Ele falou: Binho, você tem Bíblia aí? Ele falou: não. Eu falei: eu tenho aqui. Você sabe ler? Ele falou: não. A minha filha sabe. Eu falei: chama ela. E eles sentaram no sofá. Eu falei: abre Marcos 16:15. Eles abriram e ela leu: portanto, ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu falei: para aí, Binho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Vamos entender um pouquinho sobre a religião verdadeira? Eu disse para ele: aquele que crê e for batizado será salvo. Então já descarta o batismo de criança, filho. Porque a pessoa tem que crer para ser batizado. Uma criança não tem condição de crer em alguma coisa. E ele parou. E eu continuei lendo. Ela continuou lendo. Quando chegou na parte diz: e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aí ele olhou para mim e falou assim: essa então é a religião verdadeira. Eu falei: sim. Espera aí que eu tenho um cunhado que ele é surdo. Nós estávamos queimando tijolos, aí choveu. Aí a fala dele, aí ele estoporou e ficou surdo. Já tem mais ou menos 8 anos. Mas eu quero que o senhor ore por ele. Irmãos, deu uma dor no meu peito. E eu nem tinha palpite de coração. Minhas pernas doeram e eu nem estava cansado. Mas eu parei e dentro de mim eu acreditei que tinha algo guardado. A fé. Eu disse: chama ele lá. E ele chamou. E ele chegou e entrou na casa. Quando ele entrou, Altão entrou, olhou para mim e o Binho falou: é esse aí. E o Binho estava com o pé encostado na parede assim, só para assistir o show. Meu Deus, eu olhei para aquele homem e falei: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor fazer, o seu nome será honrado. Se o Senhor não fazer, eu saio daqui envergonhado. Mas mesmo assim eu creio no seu nome. Eu cheguei no moço e coloquei a mão sobre ele e falei: Jesus, cura esse moço.
tirei a mão, afastei um pouco e falei: como é o seu nome? Ele fez assim: meu nome é José Geraldo. Eu afastei mais um pouco e disse: como é o nome da sua mãe? Ele olhou e disse: Maria Luísa. Olhou para mim e falou assim: eu estou escutando, eu estou escutando, eu estou escutando. Ele não mudou, meus queridos. Ele é o mesmo. Ele é Senhor que honra o que temos, que é a fé que carregamos no nosso peito, na nossa mente, no nosso coração. A fé é a esperança. A fé faz tudo acontecer. Eu não sei para quem eu prego e quem eu ouviço com essa mensagem, mas eu quero te dizer que Deus, Ele faz. Nos colocamos de pé e vamos orar a Deus, agradecê-lo. Guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde até que Ele venha, porque estando nós preparados ou não, Ele virá. Estando nós firmes ou não, Ele virá. Estando nós servindo a Ele ou não, Ele virá. Ele virá. Nessa oração que eu vou fazer, se tem alguém aqui nessa noite que enquanto eu pregava, você sentiu a presença de Deus, esse arrepio gostoso, e quer voltar para Jesus, levanta a sua mão. Se você quer voltar para Jesus, sai do seu lugar e vem correndo, por favor. Você que quer aceitar Jesus como Salvador, você que sentiu a presença dEle, esse arrepio, essa presença gostosa dEle, sai do seu lugar e vem à frente, recebê-lo como Salvador e dar início a uma nova vida. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem rapidinho. Saia rápido, não demore não. Ele está te chamando, Ele não mudou, Ele quer te alcançar com a fé. Sai do seu lugar, vem à frente, por favor. Ele está te chamando. Vem, 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 vem. Ele te chama hoje. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Vem, Ele te chama. Onde está a segunda? A segunda, onde está? Sai do seu lugar, Ele está chamando hoje, Ele está chamando hoje, Ele está chamando hoje. Onde está a segunda? Sai do seu lugar. Você sentiu a presença de Deus, você sentiu Ele aqui hoje. Onde está a segunda pessoa? Vem, vem, eu vou orar pela sua vida, eu vou te apresentar a Deus. Onde está a segunda pessoa? Durante a mensagem você sentiu um arrepio no seu corpo. É Deus dizendo: eu tenho hora. É Deus dizendo: eu te chamo. É Deus dizendo: